fazer a apresentação de como funciona um high school nos Estados Unidos, né? Chegou a hora, lançamento da temporada 2027. Então, desde já, quem quiser garantir a vaga, sim, porque as vagas acabam, é, já pode aí, né, se organizar. Tá? Então, eu vou explicar como funciona, o que que é o high school, como é que funciona esse high school nos Estados Unidos. Eu vou passar valores, inclusive, né, a condição especial para quem está aqui assistindo o lançamento do high school, certo? Eu vou pedir a gentileza, pessoal, de todos vocês, de deixarem o microfone mutado, porque né, aqui na apresentação, às vezes você está aí na sua casa conversando com alguém, então de fato atrapalha. E caso você tenha alguma dúvida, fique tranquilo que amanhã eu e a minha equipe, nós iremos. Peraí, deixa eu só mutar aqui alguém. Nós iremos, a partir de amanhã, né, amanhã sexta-feira, entrar em contato com todos vocês, sanarem as dúvidas, enfim. Eu não vou abrir para dúvida hoje, por quê? Porque já estamos aqui com 16 pessoas, às vezes cada um tem a sua dúvida específica, então a ideia, né, é otimizar mesmo e fazer algo aí que seja mais dinâmico para todos vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Peraí, Laurinha Vela chegou. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Peraí, pessoal. Deixa eu só entrar e sair de novo. Deu erro aqui. Peraí. Então, vamos lá. Gente, high school, talvez eu já tenha até conversado, né, com alguns de vocês, é um projeto que, de fato, eu tenho o maior carinho em poder apresentar ele a você, aluno, a vocês, pais, porque eu acredito mesmo e tenho essa certeza que é um projeto que transforma vidas. É claro que vai exigir muito, né, desse aluno que vai, tá? Mas é algo que também vai fazer com que, né, cada um de vocês que tem a experiência de viver essa vida no exterior, seja transformador. O high school vai dar a você, aluno, o inglês fluente, é fato, vai fazer com que você volte muito mais maduro dessa jornada, experiência de vida, inteligência emocional. Então, eu sempre digo isso aos pais. Se você pode, né, proporcionar isso ao seu filho, quando você entregar ele ali para a vida adulta, né, a partir dos 18 anos, você, pai, tenha a certeza absoluta que você vai entregar ele com esse coração em paz. Porque você, né, além de educação, além de conhecimento, de inglês, de tudo isso, você pode dar esse bem maior para ele do que esse amadurecimento, essa inteligência emocional para a vida adulta. É um desafio para todo mundo que vai e para todo mundo que fica também, mas eu tenho certeza absoluta que isso é uma prova de amor mesmo que você pode fazer, certo? Agora, antes de mais nada, pessoal, quem está aí no celular e quiser manter, né, o celular aqui na horizontal, vocês terão aí uma experiência melhor, tá? De visualização. Eu gosto muito de trazer um vídeo aqui da Bio, né, que a gente fez justamente para que vocês, né, que tenham esse desejo de fazer o intercâmbio, para que você, pai, que tenha, né, essa vontade aí de fazer com que o seu filho possa ter uma experiência no exterior, junto conosco, você deve, né, deixar ou dar esse intercâmbio para o seu filho. Aprender inglês. Imagine um jovem tendo a oportunidade de aprender inglês, explorar novas culturas e desenvolver sua independência. A educação é um investimento valioso, mas muitas vezes faltam oportunidades reais para praticar o idioma e construir autonomia.
Além disso, é comum que adolescentes enfrentem desafios emocionais por estarem sempre na zona de conforto. A falta de confiança, a dificuldade em resolver problemas sozinhos e a dependência dos adultos para tomar decisões podem limitar seu crescimento. Mas como prepará-los para o futuro de forma segura e estruturada? Há 40 anos, a Biointercâmbios transforma vidas por meio de experiências acadêmicas e culturais no exterior. Parceira dos melhores colégios e escolas de idiomas do Brasil, a Bio garante que cada viagem vá além de um simples curso. Seja uma jornada de crescimento pessoal e educacional. Mais de 15.200 alunos já embarcaram para programas cuidadosamente planejados, sempre com acompanhamento, segurança e suporte completo. E os resultados são evidentes. 99% dos estudantes que participaram de programas avaliaram a experiência com nota máxima. Além disso, ao voltar para casa, estão mais maduros, confiantes e preparados para encarar novos desafios. Nosso objetivo vai além do aprendizado do inglês. Queremos que seu filho retorne com 3 habilidades essenciais para o futuro: autonomia, para enfrentar desafios do dia a dia; confiança, para se comunicar em inglês sem medo; proatividade, para que você tenha mais tranquilidade sabendo que ele está pronto para encarar o mundo. Agora, pare por um momento e reflita. Se você tivesse tido essa oportunidade na adolescência, quanto isso teria acelerado seu crescimento pessoal e profissional? Hoje, você pode proporcionar essa experiência ao seu filho, e nós estamos aqui para mostrar como. Vamos juntos nessa jornada? E é isso, né? Vamos juntos nessa jornada e eu estou aqui hoje para mostrar como você, pai, pode proporcionar isso para o seu filho e você, aluno, né, pode fazer aí esse high school nos Estados Unidos, certo? Antes de mais nada, pessoal, é muito importante vocês entenderem quem que é a agência que está por trás disso. Porque são relacionamentos, né, que nós temos longos. Você está adquirindo uma viagem, por exemplo, agora, para que seu filho embarque em agosto do próximo ano. E se ele faz um semestre ou um ano letivo, ele vai voltar ou em janeiro ou em junho de 2028. Então, é muito importante, além, óbvio, de entender essa segurança do exterior, vocês entenderem quem que é essa agência que vai estar por trás disso e se essa agência, né, se a forma dessa agência trabalhar condiz aí com a sua expectativa, certo? Então, quem que é a Bio? Né? A Bio, cá estou, nós somos uma agência de intercâmbios. A nossa sede única e exclusiva, ela está aqui em São Paulo, na Moca. Ana, mas eu sou do interior do Pará. Não tem problema. Eu sou de Natal. Não tem problema. Eu sou de Porto Velho. Não, ou seja, a Bio, a gente tem atendimento a nível nacional. Qualquer lugar deste Brasil que você está, a gente consegue te atender. Nós não somos franquia e a ideia é essa mesmo, para ter essa qualidade e domínio de cada um de vocês que viajam conosco. Final de outubro do ano passado, nós completamos 40 anos nessa estrada de intercâmbio. O nosso aluno número 1 foi de High School Estados Unidos. Então, nós surgimos com esse projeto, né? A Bio foi criada para atender o high school. Claro que hoje a gente tem várias oportunidades. Inclusive, quem segue a Bio no Instagram, né, e viu nos stories, agora começam, né, nossos embarques aí de high school. Hoje, inclusive, foi o sobrinho de um dos 10 primeiros alunos que viajou conosco. Imagina! Há 40 anos atrás, o Guilherme, né, o sobrinho que está indo, está lá nos stories da Bio. Então, eu acho isso genial. Eu atendo muitos pais, muitos alunos que foram filhos, enfim. Então, é algo que a gente faz aí com muito carinho, para que, de fato, essa viagem aconteça da melhor forma possível. Então,
Quem quiser marcar a Divina Bio, ótimo, né? A gente super atende. Ana, tô indo aí te visitar, maravilhoso. Quem não, a gente sempre consegue estreitar nossos laços, hoje em dia, principalmente com o Microsoft Teams. Temos todos os selos de qualidade, isso é muito importante também para a avaliação de vocês, sempre olhar o Reclame Aqui, para que tudo isso, né, para que essa escolha da agência seja feliz. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, né, para os pais, o intercâmbio, gente, seja ele qual for, seja ele de 2 semanas, seja ele de 1 ano, é para ser algo feliz. Não é para ser algo triste, não é para ser algo pesado. Então, tudo isso é importante ser avaliado aí para concepção de vocês, tá? E o que é o high school? Gente, o high school é a experiência de intercâmbio que você, pai, ou você, aluno, compra para fazer uma parte desse ensino médio no exterior. Então, precisa tomar cuidado, porque é um projeto que eu brinco que ele é perecível. Você só pode ir no seu primeiro, no seu segundo ou no seu terceiro ano. Ana, eu posso ir no nono, no oitavo? Posso sair, me formar no terceiro e ir? Não. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se você, né, ou quiser ir muito antes, existem outros projetos de férias, enfim, mas se você perder esse time, não é mais possível, né, fazer após a saída do ensino médio. Você pode comprar para ficar um semestre ou 1 ano letivo. É sempre importante tomar cuidado também, pessoal, um semestre letivo dá em torno de 4 meses e meio a 5 meses que esse aluno vive no exterior. E 1 ano letivo, ele permanece no exterior por volta de 10 meses, tá? Como hoje a ideia é lançar, né, esse lançamento do high school americano, é importante entender que tudo que for hemisfério norte, ou seja, Estados Unidos, o ano letivo deles começa em agosto e vai até junho do ano seguinte. Então, agora, por exemplo, né, como eu falei, quem está acompanhando aí o Instagram da Bio está vendo os embarques, a turminha está indo agora em agosto para ou voltar em janeiro ou para ou voltar em junho, certo? Então, o high school é isso. E o que é fato num high school? Que você vai estudar numa escola de ensino médio lá fora. E ao você estudar nessa escola de ensino médio, você, aluno, você, estudante, tem que entender que você está comprando um tipo de experiência que durante esse determinado período que você escolheu, você vai levar a vida daquele adolescente local. Então, ou seja, ai, mas eu sou acostumado a ir para a escola com meu pai me levando e minha mãe buscando. Lá, com certeza, não vai ser assim, né? Como é que o americano vai para a escola? De yellow bus, de ônibus escolar. Às vezes tem aquele que vai de bike. Então, também não se pode participar de uma experiência dessa indo com a cabeça do Brasil, porque lá vai ser completamente diferente, ok? E aí, gente, uma coisa que é importante, você alinhar a sua expectativa com o objetivo de um intercâmbio. Porque se você, né, pai e aluno, tem interesse em fazer um projeto onde você tem uma experiência que vai te amadurecer, que vai te dar autoconhecimento, que vai te fazer voltar com inglês fluente, que vai te fazer pronto para o futuro acadêmico, pronto para o profissional. Até eu sempre falo, né? Hoje em dia, claro, gente, tem que ter faculdade, mas hoje em dia só a faculdade não basta, né? Então a gente sabe muitas vezes o peso desse aluno que fez um high school, que fez um intercâmbio, e muitas vezes é até um critério de seleção, até se você refletir. Se tem 2 alunos na mesma entrevista, os 2 têm uma faculdade de administração, de engenharia, do que seja, e num currículo um tem um peso de ter feito um high school, quem que vocês acham que a empresa vai contratar? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, se você busca esse tipo de experiência para a vida, esse é o projeto. Então, você, pai,
vai dar maturidade, vai dar responsabilidade, vai fazer com que o seu filho tenha um passo além, esse rumo para a vida universitária e profissional muito mais tranquila. E claro, gente, é um projeto com total segurança, né? Também isso é importante sempre deixar claro. E você, aluno, que deseja ter uma experiência de intercâmbio, que vai te deixar independente, que vai te dar desafios, que você queira sair da sua zona de conforto, fazer novas amizades, viver nessa cultura diferente, ter essa experiência única, o High School é para você, tá? E como eu disse, como é hemisfério norte, gente, o ano letivo americano começa agora e finaliza ali em junho. Então, existem duas possibilidades desse aluno embarcar. O aluno, você pai, né? Você pode ter o desejo de comprar para ficar um ano letivo. Então, se o seu desejo é um ano letivo, você precisa sempre ir no início da temporada, no início do ano letivo de agosto. Então, você vai em agosto e volta em junho. Ou em agosto do seu primeiro ano, do seu segundo ou do terceiro ano. Se o seu desejo, pessoal, for um semestre, você tem duas possibilidades de embarque. Você pode ir de agosto a janeiro ou chegar no segundo semestre deles, de janeiro a junho. Então, a gente vai entender dentro da sua agenda o que faz sentido para você. E aí também, né, já dando a dica, porque eu tenho muitos pais, muitos, acho que né, a grande maioria, aluno também. Ana, na sua opinião, qual que é a melhor época para o aluno ir? Quando ele quiser. Por quê? Porque às vezes isso também, pessoal, pode ser um sonho do pai, da mãe e não do filho. Tá tudo bem, não adianta forçar, né? Mas, às vezes, o aluno, dentro da agenda dele, ou das perspectivas, ou dos objetivos, ele tem o desejo de ir no primeiro ano, ou no segundo, ou fazer um semestre, ou fazer um ano. Então, não existe uma regra. Não existe o que é o correto. Existe o que é o correto para você. Tá? Por isso que a gente trabalha muito com, às vezes, esse atendimento individualizado, conversando, entendendo o que dentro da rotina, né, dos pais e do aluno cabe, tá? Então, entender aí o seu cenário é de extrema importância para essa resposta de quando eu devo ir, beleza? E aí, dentro da ideia de um high school, existem três tipos de escolas que você, aluno, você, pai, pode optar pela compra. Existe o projeto onde esse aluno vai estudar em uma escola pública americana. Existe o projeto, né? E o desejo de compra desse aluno estudar numa escola de ensino médio americana, sendo ela particular. E também nos Estados Unidos, aí é só em escola interna, né? Eu tenho, na verdade, só uma escola, que é a CATS, né? Que ela é um grupo britânico que está ali em Boston, é uma boarding school, uma escola internacional. A boarding school, né, é o internato, que esse aluno mora e estuda dentro da escola. Então, aqui, né, na escola interna, eu tenho a única exclusiva ali dos Estados Unidos, né, que é a CATS, que aí só tem aluno internacional, não tem aluno americano. Então, são esses três tipos de escola, daqui a pouquinho eu vou mostrar, né, como é que funcionam os modelos, mas que você, aluno, você, pai, pode optar pela compra de estudar ali nos Estados Unidos. E aí, o que eu sempre falo? O que é fato no high school, gente? É fato que você está estudando numa escola de ensino médio, certo? Seja ela pública ou particular. Mas dentro desse combo, existe a moradia do aluno. Então, você pode optar em estudar numa escola pública americana e morar numa casa de família, estudar numa escola pública ou particular americana e morar numa casa de família, ou estudar e morar na boarding school, que é o internato, é a escola interna. Então, existem, vamos dizer assim, esses três perfis de compra, tá?
Lembrando que não existe escola interna pública. Então, toda boarding school é particular. Então, sempre que o aluno desejar estudar numa escola pública, tem que entender que a acomodação vai ser numa casa de família. Beleza? E se ele deseja uma escola particular, ele pode estudar numa escola particular e morar numa família, ou morar e estudar dentro de uma escola. Ana, e qual que é a melhor? Todas são. Não existe aqui, essa opção é mais segura, essa aqui vai nessa aqui, olha, essa aqui vai ter uma segurança melhor para você. Não. Todas são seguras, independente, pessoal, da família, né, que é eu acho que é a grande interrogação, acho que é o grande, talvez medo e receio dos pais, eu entendo, mas entenda que essas famílias que recebem esse estudante internacional não é qualquer família. Não é simplesmente, ó, pega aqui o Davi, fica com ele durante esse tempo e vê qual é que é. Não, não existe isso. Todas essas famílias que recebem, pessoal, esse estudante internacional, seja numa opção de escola pública, seja numa opção de escola particular, elas são famílias que, para receber o aluno, ela foi passada por um critério rigoroso de seleção. A seleção é da Bio? Não. A Bio Intercâmbios, ela é sempre a sua intermediadora perante o exterior. Então, lá nos Estados Unidos, para o formato de high school, nós temos alguns parceiros, né, que estão conosco. Por exemplo, eu tenho um parceiro que está com a gente desde o nosso dia 1. E isso para nós é sempre uma alegria, porque, gente, de fato, né, eu trabalho aqui na Bio há 12 anos e sei, eu também eu vou ao exterior lá conhecer o parceiro, eu vou ficar um tempo com eles, eu vou entender por que o parceiro X às vezes é melhor do que o Y. A nossa direção, todo o nosso corpo aqui da Bio está sempre no exterior conhecendo, vivendo para entender. Né? A gente tem um slogan que é fantástico, a Bio vive o intercâmbio que vende é verdade. E aí, quando uma família ela quer receber um estudante internacional, pessoal, beleza, você quer? Então vamos lá. Primeiro, governo americano, essa família está apta? Tá. Família tem alguma questão na justiça, alguma questão no FBI, alguma questão na polícia local? Nada. Beleza. Agora, a gente vai acompanhar, né, o intermediador dos Estados Unidos acompanha a rotina dessa família para entender como é que é o dia a dia, vai aos vizinhos, né, entende. Testes psicológicos, psiquiátricos dessa família também são feitos, né? Então, ou seja, todos os critérios, essa família receber um sinal verde, ela vai receber o seu filho. Então, não existe, esse aqui, o sinal dele está amarelo. Então, mas tudo bem, vamos botar para receber. Não, gente, isso não existe, tá? Eu posso falar pela bio. Ana, mas meu amigo foi, a história que eu escutei na internet. Disso, gente, eu não posso falar, porque eu não sei, né? Eu não estava lá. Eu não tenho como colocar. Eu não tenho como colocar as previsões ou as vivências de outras pessoas que não sejam conosco. Então, eu sei, mais uma vez, como os nossos parceiros no exterior atuam. Então, quando essa família chega, né, todo um processo para ela receber e para estar apta, por isso que a gente tem total segurança em encaminhar este aluno para ela. Agora, é claro, mais uma vez, você está comprando uma experiência que é você que vai se adaptar a eles e não eles a você. Então, às vezes, é onde vem o X da questão. Mas poxa vida, aqui eu não gosto dessa família porque a família lá tem o costume de almoçar um sanduíche. Eles me fazem hoje, né? Estava na ligação de uma mãe. Mas minha filha está levando um sanduíche para a escola. É isso, o americano almoça um sanduíche na escola. Não tem o que fazer. Né? Não vai ter um arroz, um feijão, uma carne, um macarrão, não. Eles não almoçam igual a gente. Então é isso, você, mais uma vez, está comprando para viver aquela cultura. Ana, e se tiver algum problema na família, pode trocar? Pode, claro que pode. É claro que vai ser entendido o motivo. Eu quero trocar de família porque ela está levando um sanduíche para a escola? Não vai trocar, né? É cultural deles. Mas é sempre importante entender o que são dificuldades e o que são os problemas. Dificuldades vão ter,
né? Até uma vez eu estava conversando com o pai, Ana, mas que foi onde a gente começou, eu falei, vamos fazer uma tabela de dificuldades, isolar, pensar o que é dificuldade, pensar o que é problema. Ah, se ela pegar um voo daqui do Brasil e a conexão atrasar, eu falei, você está enxergando isso como um problema, certo? Ele falou, tô, mas isso é uma dificuldade, isso pode acontecer, né? E dessa dificuldade, se o voo atrasar, ela vai ser informada, vai esperar no aeroporto e dali ela vai seguir e ela vai conseguir. Agora, Ana, eu estou com um problema que na família eles só estão dando de café da manhã um copo de água. Ah, isso é um problema, não é uma dificuldade. Então, entendam, dificuldades vão ter, até porque é algo novo, né? E até nós, enquanto ser humano, se adaptar a essa nova situação, tudo é novo, né? A gente vai ali dia a dia estranhando, se adaptando, até que chega o momento que a gente vai entrar na nossa zona de conforto lá. E além do braço da família, existe um braço que é fantástico lá nos Estados Unidos, que é o coordenador local, né? Sempre da empresa intermediadora lá fora. Esse coordenador é uma espécie de assistente social que vai acompanhar o aluno. A gente recebe os reports dele. Então, assim, gente, é um trabalho, né, muito amarrado, muito feito a quatro mãos. Bill, você, família, família do exterior, intermediador. E principalmente quando o seu filho embarca, você tem acesso a todo mundo, você sabe onde ele vai morar, você tem acesso à família, você está junto também, né? Participando desse projeto. Então, eu sei que às vezes é difícil, né? Ainda mais no high school. Aqui, realmente, a esticada no cordão umbilical, ela vai acontecer, né? Não vai cortar, mas vai esticar bastante. Isso também traz um pouco de medo, insegurança e até muito dessa reflexão, né? Poxa, meu filho está crescendo. E onde eu não vi ele crescer. Outro dia ele era um bebê, agora ele está dizendo que vai morar um ano fora. Como é que é isso, né? Assusta, eu entendo, assusta. Mas essa segurança, gente, é algo que existe e não se abre mão disso e ninguém abre mão disso. Tá? É tanto que nós temos 40 anos aí na nossa estrada, senão a gente não teria ali, né, não estaríamos nos perpetuando nisso, certo? E a escola interna é algo assim, talvez um pouco, né? Você já compra sabendo onde seu filho vai morar. Geralmente as escolas internas são quartos duplos, triplos. Lembrando que na família, gente, ainda mais americano, né? Ama ter filho, então às vezes o seu filho vai dividir o quarto com o irmão hospedeiro ou a irmã, nunca do mesmo sexos opostos, né? Ou irmã, menino, menino, menina, menina. Na família, outro dado importante, sempre vai ter um outro estudante internacional, tá? Então é comum essas famílias americanas receberem mais de um. E a escola interna é aquele ambiente onde você mora e estuda dentro da escola. Então tem o prédio das aulas, os refeitórios, os dormes. Quem cuida do aluno na escola interna é o próprio corpo, né, da escola, tem o corpo docente, tem os pedagógicos, tem o chamado House Parents, Welfare, que está lá para os alunos e cuidando e zelando deles. A escola interna-americana, salvo a CATS, que é uma escola internacional, mas todas as outras, elas são muito legais, por quê? Porque elas 50% são compostas de estudantes internacionais e 50% compostas de estudantes nativos americanos. Eu sempre faço essa comparação, porque, por exemplo, Canadá, a grande maioria das escolas internas no Canadá, gente, é só estrangeiro, Inglaterra também. Então, nos Estados Unidos, né, o americano ele estuda ali na boarding school, porque normalmente são escolas muito fortes academicamente, então eles estão pensando muito ali em entrar nas grandes universidades, certo? E outra coisa importante que é bom deixar claro é que, gente, a escola interna não é oba-oba. Eu já tive aluno falando assim: ah, eu vou para a escola interna que é mais tranquilo, tem menos regra. Pelo contrário, tem regras, é importante, né, o dia a dia. Você tem ali uma agenda a ser seguida, horários, organização das coisas. Então, tudo isso é importante deixar claro para que, né, eu sempre falo, para que esses objetivos e expectativas estejam alinhados, tá? E vem a grande dúvida de todo mundo. Meu filho foi fazer um high school. Ele vai perder o ano dele? Não. Por quê? O nosso Ministério da Educação permite com que o estudante do ensino médio ele vá para o exterior. Então, o MEC
dá ok. Só que o que acontece? Lá, no primeiro dia de aula, lembra, volta que eu falei no início, você, aluno, você está indo lá fazer o quê? Viver a vida de um adolescente americano. E é igual a filme. No primeiro dia de aula, quando você chega na escola, o seu primeiro appointment, o seu primeiro encontro é com esse coordenador da escola, porque você vai escolher as suas disciplinas para serem estudadas, né? Os Estados Unidos funciona assim. Só que beleza, mas o MEC falou assim, ô turma, aqui eu preciso que vocês escolham dentro desses eixos. Então, sentou lá com o coordenador, você vai escolher uma na área de comunicação e expressão, você vai fazer a opção pelo inglês, uma na área de ciências exatas, que você vai escolher uma matemática ou uma física, uma na área de ciências biológicas, que é uma biologia ou uma química. O esporte, pessoal, vai escolher um esporte, vai ter esporte. Esporte lá não é igual aqui. Às vezes aqui é uma educação física, malha, o aluno vai, não. Lá basquete é basquete, vôlei é vôlei. Então, tem que entender que vai ter esse esporte aí na sua vida. E dependendo se você geralmente faz um ano, esse esporte às vezes você faz de 2 a 3, que os esportes lá também são muito por temporadas. E você vai escolher uma na área de estudos sociais, que é uma história ou uma geografia. Gente, esses 5 eixos de matérias você não pode fugir. Por que eu digo isso? Ai, meu Deus, eu só gosto de cálculo, vou colocar só cálculo aqui para estudar? Não teria ninguém que te barrasse aí, você poderia. Só que aí quando você voltar, você não revalida. Então tem que tomar cuidado, a gente fica de olho, manda uma cartinha, né? Mas você vai escolher essas 5 matérias obrigatórias. Então, além dessas 5 matérias obrigatórias que o MEC exige, vem o grande barato de você estudar nos Estados Unidos, que são as matérias complementares. E dentro dessas complementares, vocês podem escolher de 2 a 4 matérias complementares. Então, pensa que teve as 5, já vem as 4 complementares. Ana, o que é matéria complementar? As escolas americanas, pessoal, elas têm ali uma vastidão de matérias, né? Já vi menino fazer marcenaria, literatura infantil, anatomia, medicina esportiva, eu não sei, né? Cada escola tem ali a sua oferta de disciplinas. Essas 2 ou 4 complementares, você pode fazer o que você achar legal, né? É claro que, ai meu Deus, eu não gosto de cálculo, mas eu vou fazer cálculo aqui como complementar. Mas só vou tirar nota baixa. Não, né? Você vai ali fazer matérias que para vocês fazem sentido. Então, essa rotina escolar, pessoal, como é que funciona? É igual no Brasil no sentido de segunda a sexta. Lá, né, esse período que o aluno permanece na escola, geralmente é das 8 da manhã até as 3h15 da tarde. Também não existe a coisa, eu prefiro estudar de manhã, eu prefiro estudar à tarde. Não, todo mundo estuda dentro desse período. Outra coisa que é igual que a gente vê nos filmes mesmo, cada hora você vai estar na sala de aula. Então, ai meu Deus, minha matéria é matemática lá no prédio C, corre, a turma do prédio. Agora é o basquete, eita, agora eu botei artes, é completamente diferente. Então, é engraçado porque você vai ter vários amigos. Ó, meu amigo dá aula da matemática, meu amigo dá aula de física, e assim vai, tá? Tem dia que você almoça meio-dia, tem dia que você vai almoçar 1h, tem dia que você pôs ali o futebol como esporte, o futebol, sei lá, na sua escola é segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, então esse dia você chega mais cedo. Então, esse seu schedule de aula, né, vai ser ali de acordo com o que você escolher. Outra coisa também que é diferente do Brasil que os alunos estranham no início. Quem resolve dificuldade na escola, gente, não é pai e mãe. Então, seu pai e mãe americanos, se você está com a dificuldade, o professor não vai chamar ele, vai chamar você para conversar. Então, é você que tem que resolver, né? Por isso que eu falo, é a proatividade, é o desafio. Aqui não, aqui o João está com dificuldade lá na matemática. O coordenador da escola liga para o pai ir lá e falar que o João está com dificuldade. Não, lá é professor coordenador já chama o João aí para entender o que está acontecendo. Tá? Então, por isso que no final das contas, né, traz essa maturidade, essa coisa de horário. Poxa, se eu tenho que me deslocar para aula de matemática, eu não posso perder tempo no corredor conversando com a turma. Lá vou eu para chegar na hora correta, ali no horário da aula de matemática, que é no outro prédio. Então, tudo isso, né, naturalmente vai fazer com que você crie responsabilidade. Beleza?
E aí, Ana, agora prestem atenção. Vamos supor que você, Clara, quer ir agora em 2027, e em 2027 você gostaria de ir no seu primeiro ano. Então, a Clara, o que ela está fazendo? Ela está terminando o 9º ano dela agora, ela comprou, né, os pais já compraram a high school para ela embarcar em agosto do próximo ano. E aí, o que vai acontecer? Clara termina o 9º ano agora. Próximo ano, a Clara começa o primeiro ano dela na escola dela. Gente, esse aluno ele precisa estar estudando. Ah, eu vou fazer um high school, você diz, não, senão você não vai, certo? Até porque os históricos escolares são enviados, inclusive o seu boletim atual. Então é importante deixar claro, tem que estar na escola, tem que estudar. E aí a Clara fez de janeiro a junho na escola dela. Chegou agosto, a Clara comprou para ficar um ano letivo lá. Então, ela vai ficar de agosto de 2027 a junho de 2028. Vai ficar, gente, os 10 meses lá. Não vai voltar para o Brasil, vai ficar lá. Chegou em junho de 28, que terminou o high school, a Clara volta para o Brasil. No que a Clara volta para o Brasil, ela vai vir com um documento chamado transcript, que é o boletim. Neste boletim, a Clara vai revalidar essas notas na escola dela. E a Clara, em agosto de 28, ela vai voltar para seguir a vida e segundo ano na escola dela. Então, ou seja, não se perde o ano. Esse aluno, ele vai voltar, né, com esse tempo estudado lá. Mas é claro que o conteúdo programático é diferente. Ana, então quer dizer que ela começou o primeiro ano aqui, aí em agosto ela vai começar tudo de novo no primeiro ano? Não. Porque ela vai dar história. Daqui ela começou a ver uma Revolução Francesa e uma história do Brasil. Ela tem 2 matérias lá, ela vai ver uma história americana. Matemática, aqui pode ser um logaritmo, lá, sei lá, ela vai ver número composto. Não tem nada a ver. O conteúdo programático é diferente. Mas quando ela volta, ela revalida esse tempo estudado com base nas 5 matérias, tá? Então, não se perde o ano. Ana, e se ela for fazer um semestre? A mesma coisa, gente. Termina o 9º, próximo ano começa o primeiro, vai ali agosto, ficou de agosto a janeiro, volta com o boletim, em janeiro revalida na escola, em janeiro segue para fazer todo o segundo ano aqui. Então, por isso que a gente fala em fazer uma parte do ensino médio no exterior. Então, se ele for no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, a regra é essa. Para os alunos que desejam ir no terceiro ano e ficar um ano letivo, tem que ir em agosto. Aí vamos supor, você quer ir o próximo ano e você está no seu terceiro ano, mas quer ficar um ano. Você vai terminar o segundo agora, próximo ano você vai começar o terceiro ano na sua escola. Você vai ficar de agosto de 27 a junho de 28. É como se, né, você vai ficar ali um semestre a mais na escola. Quando você voltar em junho de 28, mesma coisa, você vai voltar com esse boletim de lá. Você vai fazer uma tradução, você não, né? Você vai contratar ali o serviço de um tradutor juramentado e revalidar essas notas na delegacia de ensino mais próxima da sua casa. Para quê? Para pegar o diploma de conclusão do ensino médio, do MEC. Ana, mas se eu for lá fazer meu terceiro ano, eu vou ter o diploma de conclusão do ensino médio americano? Não, é daqui. Para você ter o diploma de conclusão do ensino médio dos Estados Unidos, você precisa pelo menos ter feito 2 anos do seu high school lá. Ok? E lá é muito difícil? Não, gente. Eu tenho aluno que, às vezes, está até em escolas, né, fortes, mas ele acha muito mais fácil do que no Brasil. Primeiro porque ele está fazendo matérias que ele gosta, né? E o ensino lá é diferente daqui. A gente tem um ensino no Brasil muito conteudista, natural, passar vestibular, e nem essa coisa toda, né? E lá o ensino
também é muita prática, é muito, às vezes, para atender aquele mercado de trabalho local. Então, as aulas, a rotina é muito diferente do Brasil. Né? Por isso que, às vezes, eu tenho muitos alunos que veem muito sentido estudar lá, né? E quando voltam para o Brasil, às vezes dá ali uma patinada nesse sentido. Ah, era muito melhor lá, porque lá para mim fazia sentido, era coisa que eu quero fazer de faculdade, então eu estava vendo já. Por isso que no final das contas, né, não existe um momento certo, cada aluno vai no seu tempo. Tem aluno, às vezes, que é preocupado com vestibular, só vai um semestre. Tem aluno que não quer saber, que para ele pouco importa entrar na faculdade um ano antes, um ano depois e vai um ano. Tem aluno que deseja ir no final do terceiro ano, porque às vezes é mais apropriado para tentar, vai conhecer as universidades e tentar alguma coisa para conseguir uma bolsa, né, e tentar uma universidade americana. Gente, não sei se vai conseguir, tá? Também tem que tirar esse estigma. Ah, eu tenho que ir lá, vou conseguir bolsa. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma tentativa. Então, por isso que a regra de quando ir vai se adequar muito a você, ok? E quais são os pré-requisitos de um high school? Tem entre 15 e 18 anos, está no ensino médio, precisa ter nível de inglês intermediário. Para isso, antes de tudo, a gente vai fazer uma provinha de inglês, é aplicada aqui na bio, gratuita pelo Microsoft Teams, certo? Mas esse aluno não pode com inglês básico. Até acho óbvio, né? Imagina chegar um americano aqui, não sabe nada de português, na aula de história. Tem que pelo menos ter ali o início, né? O intermediário disso, certo? Ah, mas eu acho que eu tenho nível básico. Gente, você não acha nada. Quem vai achar é a prova. É a prova que diz, né? Que eu tenho coisa lá, eu não vou fazer a prova, tô morrendo de medo, meu nível é básico. Faz a prova e passa. E assim, outra coisa que é legal. Ah, eu fiz a provinha amanhã. Marquei de fazer aí na bio a provinha amanhã, mas eu não passei da primeira vez, eu tô nervoso, sei lá o quê. Gente, pode fazer de novo, a gente vai dar um prazo. E da mesma forma aquele aluno, né, que fez a provinha, passou, já tive vários. Ah, agora eu vou sair do inglês, que eu vou para os Estados Unidos mesmo, não quero saber. Não, gente, tem que estudar inglês até entrar no avião. Beleza? Porque quanto mais melhor o seu nível de inglês, melhor, mais rápida a sua adaptação, fazer amigos, enfim. Pensa que você está, eu brinco, né? Se você é o estranho no ninho, você vai chegar para estar numa escola de americanos. Então, ou seja, quanto melhor seu nível de inglês, mais rápida a sua adaptação. Outra coisa que é importante é falar, né? Daqui a pouquinho, claro, eu vou falar sobre valores. Mas, gente, principalmente para os alunos que estudam em escola particular, né? O aluno que vai para o exterior fazer esse high school, se você é de uma escola particular, a partir do momento que você está lá, esse semestre é um ano letivo, pai e mãe, você não paga a escola do aluno daqui do Brasil, né? É claro que nesse meio tempo você vai ter ali duas mensalidades, vamos supor, a bio e a mensalidade dele. Mas quando ele embarcar, essa escola, esse basquete que ele faz por fora, esse inglês que ele faz por fora, tudo isso que ele faz por fora lá, ele já vai ter tudo, né? Já vai ter o basquete na escola, o inglês, enfim, seguro-saúde internacional, já tem. Então, quer dizer, no final das contas, né, essa conta do high school ela tem que ser muito bem pensada que o que você gasta com ele aqui durante esse um ano que ele estiver lá fora vai ser compensado. Então, às vezes, um high school custa 60 mil, depende. Se você gasta anualmente aqui com seu filho 30, 40 mil, ele sai 20. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que esses gastos aí sejam otimizados para vocês. Beleza? E como que vai ser a vida de vocês aqui conosco, independente do projeto que você compra? Não basta vender, né? A gente precisa cuidar. Então, essa jornada do high school para nós é muito importante. Estamos aqui nesse primeiro momento, né, que é o lançamento, é a venda, é a ideia. As inscrições já estão abertas, né? A gente, inclusive, abre com bastante antecedência. A gente faz sempre um pré-lançamento da temporada. Desde o final do ano passado, eu já tenho alunos inscritos para a temporada de 27, como já tenho alunos inscritos para a temporada de 28. Mas agora é sempre esse lançamento oficial que o exterior faz, tá? Próximo passo, entendi aí se eu quero, a gente vai marcar a sua provinha de inglês. A gente faz sempre aqui na bio de segunda a sexta, um horário às 16 horas, é pelo Microsoft Teams, né?
Ou sábado, por exemplo, esse sábado tem uma turma fazendo às 10 horas da manhã, leva mais ou menos uma horinha. É uma prova, gente, de múltipla escolha. Não precisa ficar em pânico, não vai ter listen, vai ter listen e reading, né? Gramática e interpretação de texto, mas não tem o speaking, beleza? A partir daí, chega o momento da inscrição, que é o contrato, início do pagamento, tudo isso feito aqui em vendas. Finalizou a compra, o que eu vou fazer? Eu vou me despedir de vocês. E vai entrar em cena a nossa equipe, que é o nosso Bio Family Support. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso aqui na Bio, porque eu acho que é algo fantástico. A gente tem um cuidado mesmo como um todo. Não é o vendedor que vai cuidar de você, né? Cada um tem as suas, eu falo, cada um tem os seus objetivos, né? E o objetivo da Bio é cuidar desse aluno que vai do início ao fim. Então, vai entrar em cena a Beatriz, a Lavínia, as meninas cuidam dos embarques de high school até a volta ao Brasil. E esse primeiro momento ali no Bio Family Support é preencher um documento chamado application. Uma vez eu lembro, meu Deus, eu falei com um menino que eu ria tanto, ele, ai meu Deus, application, eu estou muito nervoso em saber sobre isso, porque eu via tanta gente falar. E aí foi bonitinho demais, assim, a alegria dele, né, de receber esse application em mãos. O que é o application, gente? É o relatório sobre você. Então, você aluno ou aluna é para você fazer, não é o seu pai nem a sua mãe, né? Lembra, maturidade, desafio, zona de conforto, tudo isso. Então, o application vai ter uma cartinha sua se apresentando em inglês também, né, gente? Uma cartinha dos pais, uma cartinha de um professor de inglês, de um professor de uma outra matéria. Exames médicos, né? Estados Unidos é bem rigoroso. Eles pedem, inclusive, exames de teste de tuberculose, que é o teste de Mantoux. É histórico escolar do 7º ano até o atual. Muitas regras, né? Você vai precisar gravar um vídeo contando um pouquinho da sua rotina, quem é você, enfim. Gente, esse application é um raio-x, é um relatório sobre o aluno. E quando ele está todo correto, nós vamos enviar para o exterior, para o formato que você optou pela compra dos Estados Unidos. Se a ideia for ficar em casa de família, é com base nesse application que essa família que gostou do seu perfil vai te chamar para morar. Gente, esse match da família, né, para com o seu filho, para com você aluno, não tem um prazo. Ana, ai, Ana, o application do Caio foi hoje. Amanhã chega a família, daqui a um mês chega a família, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma regra da Bio, é uma regra do programa. Essa família pode chegar a qualquer momento. Quando essa família chega, é sempre uma alegria para nós também. A gente já entra em contato, porque a gente já, né, repassa isso a vocês, família, pais, enfim, aluno. Para quê? Para que eles possam criar esse laço já com a família daqui do Brasil. Volto a falar no Instagram da Bio. Acho que foi ontem, anteontem, teve a Gabi ela é de Luiz Eduardo Magalhães, interior da Bahia. E eu tava vendo os stories, achei fantástico. Ela foi, embarcou, acho que foi segunda-feira, enfim. E aí depois tinha o vídeo dela embarcando aqui com a família, né, no aeroporto de Guarulhos. E dali tinha a Gabi chegando nos Estados Unidos. E foi muito bonitinho, porque quando ela chegou nos Estados Unidos, você via que a irmã dela americana estava lá com cartaz Welcome Gabriela, Welcome USA e tal. Mas ela chegou, ela viu a irmã dela americana, ela deu um abraço na menina e eu achei aquilo fantástico, porque assim, o envolvimento delas, né, dessa família já acontece antes, né, da chegada. Então isso é gostoso. Você é aluno, você vai sair daqui com frio na barriga, gente, não tem como, né? Você está indo para um mundo novo. Mas entenda que você vai fazer parte dessa família americana que você vai morar, né? E essa família vai ser sua família. E, gente, é família mesmo, tá? É família que está lá para zelar, para cuidar do seu filho. Então, esses laços, eles vão ser criados antes. É claro que, assim, vender acolhimento é o mais difícil para a gente, porque cada um tem um jeito de ser. Hoje eu falei com um pai de Mirassol, que é interior daqui de São Paulo. E ele falou, Ana, pronto, para mim é mais difícil, porque assim, eu não sei se o acolhimento da família vai ser do jeito que eu quero, então eu prefiro que meu filho vá para uma escola interna. Tá tudo bem, né? Mas também é onde faz, como diz meu pai sempre, você vai entender que a vida às vezes não é do jeito que você quer. Então, você poder conviver, né, com pessoas diferentes de você, né, você também vai aprender, tá? Então, isso é importante deixar claro. Então, chegou, embarcou. Documento.
que precisa? Chegou, embarcou não, né? Chegou a família, a gente já encaminha vocês, mas o embarque, gente, sempre pode acontecer desde final de julho até final de agosto, tá bom? E outra coisa que é bom alinhar a expectativa. Pode ser às vezes que a família chegue próximo ao seu embarque, pode ser que a família chegue agora em agosto, né? Tá tudo bem? É assim que a regra funciona, tá? O que todo mundo precisa ter de documento? Passaporte. Ponto final. Isso aí não tem para onde fugir. Passaporte. Gente, passaporte é muito fácil tirar na Polícia Federal. A gente vai orientar vocês, fiquem tranquilos. Mas para os Estados Unidos precisa tirar visto. Ah, mas eu tenho meu visto de turista. Ótimo, mas vai precisar fazer outro visto. Vai ser o visto de estudante. Dependendo do formato que você compra, pode ser o visto ou categoria J1 ou F1. Ana, então vou terminar aqui a apresentação, já vou aqui dar entrada no meu visto J1F1. Não, você não vai fazer isso, vai ser negado. Você não tem documentação disso, certo? Então fique calmo, o visto não é nada agora. Vocês vão tirar esse visto só em junho do próximo ano. Esse visto de estudante, ele tem prioridade no consulado. Nós queremos orientar desde a venda até esse momento tirar o visto. Vai chegar a documentação específica para a Bill. A gente vai entregar isso a vocês. Então, é algo, né, que não precisa se desesperar para fazer nada disso agora. Esse visto ele tem validade para o período que você fica, um visto de estudante, a sua entrada vai ser de acordo. Se vocês quiserem, não tiverem, a gente vai indicar uma assessoria de visto para vocês. Então, quer dizer, no momento oportuno, nós iremos tratar disso caso a caso. Ana, e se o visto dele for negado? Pode acontecer? Pode, né? Já vi acontecer uma vez. Por quê? O pai foi fazer sozinho, ao invés de aplicar para o visto J1, ele aplicou para o B1, B2, foi negado. O propósito é outro. Daí ele fez de novo, deu certo. Os vistos de estudante, gente, eles é de interesse dos Estados Unidos que esse aluno vá, tá? Para um visto desse ser negado, isso na era Trump veio mais uma regra que vai ser analisado a rede social do aluno. Então, penso eu, né, que se você está lá queimando a bandeira dos Estados Unidos, falando mal dos Estados Unidos, é algo aí até mesmo para você ser considerado. Talvez não seja um país, né, que você tenha o desejo de viver ali naquela cultura. Vá para outro, certo? Ah, mas o Trump entrou, o Trump saiu, fulano, ciclano. Gente, para vocês terem ideia, o high school americano foi o primeiro no mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então é algo muito tradicional da cultura deles. Entra governo, sai governo, é do interesse deles que o aluno vá, mas que seja um aluno genuíno, que o aluno queira lá beber da fonte deles, viver na cultura deles. Então, quer dizer, essa pessoa que eu vivo dizendo há muitos anos, mas muito mesmo. Então, essa temporada, tudo certo, todo mundo tá embarcando. Então, assim, é algo que dá certo, tá bom? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. A Bill também vai preparar vocês do início ao fim. Em mais ou menos junho do próximo ano, vocês recebem um convite para a nossa semana de orientação do High School. É uma semana que eu acho ela fantástica. Eu sempre falo, entrando, saindo, eu falo, adoro, chegou a melhor semana do ano. A gente vai trabalhar novamente as ansiedades, né, que a gente sabe que tem. A gente tem, né, dentro nessa semana um dia que é muito especial, que é o encontro com a nossa psicóloga, a Karen Goss, ela é uma psicóloga intercultural, para trabalhar todos os receios, ansiedades, encontro com a direção da Bio. Então, isso é muito legal, né? A gente está ali fazendo mais próximo ao embarque, novamente, uma conversa com todos vocês, porque a gente sabe, né, que começa a chegar aí essa ansiedade, dá esse frio na barriga, e aí chega o embarque de cada um. Gente, esse embarque de cada um, ele é individual, tá? A Bill não forma um grupo para ir todo mundo junto, não, a gente não faz isso. Até porque, como eu falei no início, a gente tem um atendimento a nível nacional. Então, eu não posso obrigar, às vezes, um aluno que está lá em Belém, que para ele é mais fácil sair de lá, pegar um voo via Miami, chegar, né, no destino dele final mais rápido, a ter que vir a São Paulo e sair com todo mundo. Esse aéreo vocês também podem comprar com a gente vai fazer da conveniência de vocês, o que ficar melhor, como se vocês quiserem comprar por fora, tem milhas, enfim. Então, a gente ajuda na jornada como um todo, mas esse embarque vai ser individual e não necessariamente precisa sair daqui de São Paulo,
tá bom? A gente vai de acordo com a conveniência de vocês. E o nosso relacionamento se encerra a partir do momento que seu filho, sua filha, você aluno voltar para o Brasil. Colocou o pezinho aqui, a gente vai relembrar a história da revalidação das notas e aí onde a gente encerra de fato essa jornada do high school de vocês conosco, tá bom? Então, entrando, né, eu vou colocar aqui, antes de eu falar um pouquinho das especificidades do high school, eu vou colocar o da Larissa, foi uma das nossas alunas que foi conosco. A Lari é muito curioso, porque assim, a Larissa, gente, ela não é influencer, ela, quer dizer, hoje em dia ela é, né? Virou. Mas ela foi uma aluna igual a você, que foi com a gente, tinha todos os receios, toda a questão da timidez, uma série de coisas. E foi e virou, né? Eu falo que a Larissa, eu falo, Larissa, virou realmente de fato uma Chaves na influência. mão é Então, líder absoluto em vamos ver aqui imóveis um na pouquinho capital do que ela tem a paulista. dizer. Peraí. Chaves na mão. A maior. Minha evolução pós o intercâmbio de acordo com os meus pais. Mudou bastante falante, voltou bastante desenrolada, uma pessoa muito menos tímida, ela era muito tímida antes de ir. Ela era mais fechada, mais na dela, ela gostava de ficar mais quietinha. E aí o intercâmbio mudou uma chave que ela voltou totalmente diferente. Voltou dando aula pra gente, não para de falar. Nós que temos que pedir pra ela, por favor, dá manejar um pouquinho. Onde desliga. Para. Ela, acho que lá por ter uma bagagem cultural, né, conheceu várias pessoas de vários cantos do mundo, outra família, conviveu durante um ano, outra escola diferente. Acho que isso fez com que ela ficasse bastante madura, né? Ela evoluiu bastante. Ela não conseguia ligar para pedir uma pizza. Uhum. E aí ela mesmo foi, atualizou o LinkedIn, arrumou um emprego, trabalha com uma empresa americana. Ela foi contratada porque o inglês dela hoje é muito bom. E a A gente tá gente muito achava orgulhoso que antes do dela. intercâmbio era só idioma, né? Mas não é Eu só. achava que era ela ir lá, estudar, melhorar o inglês dela, voltar, e era só isso. Mas não, modificou ela totalmente, tanto pessoalmente como profissionalmente, que ela voltou, já arrumou um emprego, tá fazendo uma faculdade numa área que ela gosta. E isso foi a Bill Intercâmbios também que explicou pra gente, né? Que não ia ser só o inglês, mas também que ia ser um conjunto todo, né? Além do inglês, seria também a personalidade dela, que isso mudou bastante. Ela voltou uma outra pessoa e agregou outros valores pra ela também, que isso foi muito importante. Ela sempre deu muito valor à família. Ela sempre foi Uma assim, base, já é sempre dela. teve a nossa base. Mas a gente percebe que ela dá mais valor ainda, agora nas pequenas coisas, em coisas simples. Eu acho que ficou tanto tempo lá, né? Deve ser fácil para eles também. Ela foi com 16 anos para lá, enfrentou tudo novo, com a timidez que ela tinha, e agora ela dá muito valor às pequenas coisas. Ela já fazia isso antes, mas agora muito mais, a gente percebe. Ela tem um cuidado, né? Agora ela tem um cuidado diferente com a gente, com a família. Ai, que bonitinhos. Eu sou top mesmo, hein? Eu acho que passou muito rápido, podia ter ficado mais. Um ano tá bom. Nós queríamos agradecer também todo o suporte da Bill, que ela sempre falou de fazer intercâmbio, mas a gente não entendia como isso funcionava. Eu achava que tinha que trancar a escola, perder a escola, né, ficar atrasado depois, e ela não perdeu nenhum ano letivo. Isso já veio dela, desde pequenininha ela já falava disso. E aí até que nós decidimos ir lá na Bill de tanto que ela falava. E a Bill Intercâmbio explicou tudo isso pra gente, deu suporte tanto para nos esclarecer, para ela embarcar, para ela ficar lá, deu suporte, orientações em compra de passagem, indicação de serviços, e também o essencial suporte para nós que ficamos aqui. No Brasil. Então, sempre que a gente estava aqui com algum sentimento, queria falar alguma coisa, a gente procurava não ficar curando tanto eles, mas às vezes não tinha jeito, e aí eles passavam todo o conforto para nós. Então a gente agradece bastante todo mundo que nos atendeu lá, a gente sempre foi muito bem tratado lá. É, Desculpa, Bill, meus pais mandaram muitas mensagens, né? Eu sei. mas Mas obrigada por dela. responder Ela tudo. pedia. Minha mãe tava super preocupada, mas a Bill sempre respondeu de verdade. eles foram muito atenciosos. Eita, peraí, gente. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Foi. Conosco, sempre sanaram todas as nossas dúvidas. Pra mim, que tive mais dificuldade em aceitar, Ela não eles- queria não, tá? Foi Não quero, difícil, mano. tanto queria. é que Eu queria. Na verdade, a gente enganou a minha mãe, que a gente foi lá fazer 6 meses, aí eu lá, a gente falou de 1 ano, a Bill ajudou a gente, minha mãe se convenceu, né, mãe? porque 6 meses tá bom, né? Mas aí foi pra ficar 1 ano. Mas aí eu Mas deu acabei certo. aceitando, deu certo. E No foi a final melhor deu tudo coisa. certo. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi. Ela caprichou também. E aí, pros filhos que querem que os pais deixem de fazer intercâmbio, mas os pais não estão seguros ainda, faz ou não faz? Façam porque por experiência própria. Eu não queria deixar, sempre tive Não muito mesmo. medo, achava ela muito novinha, mas foi o melhor que nós pudemos fazer pra ela, porque a bagagem dela voltou assim de uma forma totalmente diferente pra melhor. E agregou demais pra ela. Foi legal. Eu fiquei com medo, mas foi legal. Foi top. Obrigado. Estou cansado da minha Então barriga é caída, isso, né? então fizemos uma aposta.
tem vários, gente, sempre vários depoimentos. Esse da Kátia, a Kátia, né, já foi, mandou 2 filhos com a gente. Primeiro foi a Catarina. A Catarina foi para o interior do Wyoming. E naquele momento ela é de presidente, foi um baita desafio para ela, né? Primeira filha saindo de casa, enfim, depois o Arthur foi. Então, assim, é legal, porque no final das contas, eu acho que todo mundo se encontra, né, no mesmo sentimento. Às vezes do medo, da segurança, será que é o momento certo? Às vezes eu tenho pais que se questionam muito, mas por que minha filha ou meu filho está querendo me abandonar, está querendo sair da minha asa? Mas não, pelo contrário. Né? Eu acho que se seu filho ou sua filha chegou até aqui com esse desejo, é que vocês acertaram muito na educação deles, ainda mais no mundo de hoje, né? Onde cada vez mais eu vejo, né, que o adolescente ele quer muito estar na zona de conforto, e a zona de conforto ela é ótima de fato, mas ela nada acontece. E vai chegar a vida adulta, né, que vai cobrar bastante deles. Então, eu sei que são muitos sentimentos misturados. No fim, todos vocês, pais, né, mães e alunos, têm o mesmo, mas entendam, né, que é um processo e vai ser um processo aí que com certeza seu filho vai poder viver e ser feliz bastante. Agora, né, ser mais breve, mas é importante passar o que é o high school, como funciona, porque isso são dúvidas, né, que muitos pais têm. E é difícil, é um conteúdo muito denso aí para vocês. E eu estou, de fato, aqui, né, colocando e empenhando o atendimento que eu faço individual com cada um de vocês pais, gente. Então, por isso que eu estou tentando aqui passar o máximo de conteúdo para vocês, certo? E aí, Ana, Estados Unidos é bom? Gente, é maravilhoso. Como eu disse, Estados Unidos foi o pioneiro no mundo a fazer o projeto de high school. Final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, para ir atender esses órfãos de guerra, obviamente que a gente sabe, a lei do massacre que foi, começou a receber, né, esses órfãos. E dali se iniciou a história do high school, de abrir a porta realmente dos Estados Unidos para receber alunos internacionais, tá? Até um dado curioso, né? Isso para mim eu achava que a gente era o primeiro, mas pra você ter ideia, assim, o brasileiro é o primeiro, a quinta nacionalidade que mais envia. Então, primeiro estão sempre ali os asiáticos, os europeus, dali vem o Brasil. Então, é o mundo todo querendo ir. Então, o que isso significa, né? Justo, que é muito seguro, é muito tradicional da cultura americana. É claro que é aquilo que eu falei. Vá para os Estados Unidos se você se identifica com eles, né? Vá para o Canadá se você se identifica, vá para a Suécia, porque se você não se identifica, não adianta, né? Você tem que gostar que você vai viver nessa cultura de fato. E por ser muito concorrido, gente, existe vaga, limite de vaga. E às vezes tem pai que se fica bravo com isso. Mas, gente, a escola ela não está lá para a gente, ela está lá para o americano. Né? E ali o governo ele tira uma parte dessas vagas, não para o Brasil, mas para o mundo. Então chega uma hora que sim, as vagas esgotam, se não tem mais vaga. Então tem que se tomar cuidado com isso. E outra coisa, né? O brasileiro, eu falo que a gente é curioso, a gente gosta do parcelamento, mas a gente gosta de fazer as coisas em cima da hora. Então também são duas coisas que não caminham juntos. Por isso que o planejamento é fundamental. Então, agora em agosto, para você, pai, que quer planejar, que gosta de fazer as coisas, né, com tranquilidade, porque vocês vão ver que é bastante documento. E ter esse planejamento financeiro, vocês estão no momento que nós colocamos como ideal, tá? Agora, claro, tem pai que é na emoção. Aí tudo bem, né? Cada um é cada um. Mas vocês estão no momento certo se vocês gostam de planejamento, tá? E aí, nos Estados Unidos, é o país, gente, que existem 2 formatos de compra do high school. Existe o formato que a gente chama ele de clássico ou visto J1, que é o projeto que inclusive foi o que a Larissa fez, né? Eu tenho muitos alunos que fazem esse formato, é bem concorrido, que é o formato, pessoal, que não escolhe
que é fato no J1? Esse aluno ele vai estudar numa escola pública americana, esse aluno vai morar numa casa de família. Não existe visto J1 J1 numa boarding school, não existe, certo? Então, é escola pública americana e família voluntária. Então, o que é esse formato J1? Você compra para o seu filho ir para os Estados Unidos. Só que a cidade que ele vai cair, a gente só sabe quando essa família americana escolher. Ana, você tem um ranking das 10 mais? Não tenho, porque às vezes, por exemplo, a filha da Kátia, que foi ali para o interior do Wyoming, próximo ano ela vai receber um chinês. Então, é muito randômico. O que você, aluno, precisa estar preparado para estar no interior dos Estados Unidos? Às vezes, cidade de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 10.000 habitantes, não sei. Pode ser qualquer estado. Então, é isso, certo? Eu, particularmente, acho fantástico. Eu acho que esse projeto, assim, na minha opinião, ele é incrível, mas se você é aluno, pai, ai meu Deus, se ele cair na cidade X, ele não vai querer, se ele quiser, não vai querer, o projeto J1 é complicado, tá? Não é uma regra nossa, gente, é uma regra do governo e assim a gente segue. Ana, mas beleza, chegou a família, ele não gostou. Vai vir uma próxima? Não. A família que chegou é a família que ele vai morar. É isso. Beleza? Então, visto J1 é o sem escolha, interior dos Estados Unidos. Existe o outro formato de compra do high school, que é o visto F1, que podem ser também escolas públicas americanas, você paga, tudo você paga, mas é pública paga, que a gente chama, escola particular americana, morando em família, ou a boarding school, que é a escola interna. Então, esse visto de estudante, também, categoria F1, e aqui você vai comprar a escola numa cidade X. Ah, eu tenho vários, eu acho bárbaro, né? Cada um, que nem eu falei, né? Hoje com um pai de admiração, ele falou, não, Ana, eu quero uma boarding school, vai ser em Boston, vai ser na Flórida, ou me apresenta uma opção, né, mais em conta, pode ser em qualquer estado, mas ele vai para a escola interna e eu quero desse jeito. Tá tudo bem. Eu tive um menino do interior do Paraná, ele falou que tinha muito desejo de, na cidade que ele morasse lá, e ele queria muito isso, morar na cidade que tivesse um rodeio, para ele ir conhecer. Olha que belezinha. Lá fomos nós atrás. Já tive aluno que, Ana, eu sou federado de polo aquático aqui em São Paulo. Então, preciso de uma cidade, uma escola que tenha um polo aquático para eu treinar. Lá foi ele para Santa Mônica. Então, ou seja, a escolha, gente, ela está muito ligada, talvez a uma necessidade sua que você não vai abrir mão. Porque no J1 eu não tenho como garantir, eu não tenho como garantir se a escola que você vai cair vai ter o polo aquático, eu não tenho como garantir, né, que o seu sonho de ver um rodeio nos Estados Unidos vai ter, eu não tenho como garantir se você vai morar numa cidade mais fria ou mais quente. Então, eu não consigo. O que eu posso garantir é que vai ser seguro, com certeza. Mas essas garantias eu não consigo no J1, tá? E aí vem o F1, que você pode escolher a cidade e a escola. Gente, independente do valor, independente do que você paga, nunca vai existir escolha de família. Também é outro tabu que eu tenho que desmistificar sempre. Ai, eu paguei mais caro, então vai vir 3 famílias para eu ver qual que é melhor para o meu filho. Não, sempre vai vir uma família, é essa que ele vai. E outra coisa também que eu deixo claro, não é porque às vezes um projeto é mais barato e outro é mais caro que o outro é melhor. Tá? Essa ideia de valor, às vezes que a gente tem essa concepção, o negócio é muito mais caro, é muito melhor, mas aqui não funciona para o high school. Aqui funciona o que é melhor para você, tá bom? Então é isso. Para quê? Para que, mais uma vez, não se frustre aí nesse momento que tem que ser especial, tem que ser feliz. Então, visto J1 sem escolha, não vai escolher nada, vai escolher comprar para os Estados Unidos. E visto F1, que você pode escolher a cidade, você pode escolher a escola. No visto J1, o aluno ele só pode fazer um semestre ou um ano letivo. Acabou. Não pode fazer 2, 3 anos de high school nesse tipo de experiência. No visto F1, o aluno, se ele quiser, ele pode fazer todo o ensino médio lá fora. Tá bom? É claro também que só faz sentido fazer todo o ensino médio, né, se ele for fazer faculdade lá, né? Não adianta fazer faculdade lá e voltar para fazer nem... Tem que fazer outro high school, outro ensino médio aqui. Tá bom? Então, existem, né, essas duas opções de compra, sem escolha e com escolha. Beleza?
E nesse projeto, gente, do J1, tá? É um projeto bem rigoroso. Esse é um projeto em parceria com o governo americano, também tem um valor super legal. Mas o aluno ele não pode ser repetente. Se ele tem alguma questão de saúde, tem que ser mencionada. Se ele faz tratamento psicológico, psiquiátrico, a gente também tem que checar antes a vaga no exterior. Então, assim, é cheio de regras. E lembrando que para todo e qualquer high school F1, J1, o aluno ele não pode beber, não pode fumar, não pode usar drogas, vape. Ele tem ali todo um horário para chegar em casa, não vai para balada, chegar às 5 horas da manhã, nada disso, tá? A vida do adolescente americano é diferente das vezes, né, dependendo de como for do adolescente do Brasil. Ok? Agora, vamos entender aqui, né, valores, tá? Como eu disse, as inscrições, elas já estão abertas. Então, é dada a largada. Tem pais, né, que já garantiram a sua vaga, né, nessa pré-venda que a gente faz, porque a gente sabe aí que precisa ter esse planejamento financeiro. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Tudo que vocês começam a pagar, pessoal, de um high school, é o que a gente chama de parte terrestre. E daí, o que que inclui nesse terrestre? Primeiro, aqui nessa opção sem escolha, né? Ela é mais fácil, por quê? Porque o valor é único, né? Você está comprando para o aluno ir para os Estados Unidos. Então, aqui, o que que inclui? A escola, a família, as refeições, o seguro saúde internacional, né? Esse seguro aqui no J1, a cobertura dele é ilimitado. Caso ele for utilizado, ele vai ter uma franquia para uso de $50, certo? Trabalho da Bio, do exterior e o transcript. Aqui na Bio Intercâmbios, isso é um diferencial, viu, perante a concorrência. Vocês que estão aí pela concorrência, dois grandes diferenciais da Bio, obviamente, além do nosso trabalho, da qualidade, né, por nós não sermos franquia, não ser o vendedor que cuida de você no momento ali do seu filho fazer application, estar no exterior. O nosso seguro é cobertura ilimitado, tá? E o transcript já está incluso, que é o boletim, esse documento que a pessoa precisa trazer de lá para revalidar, tá? Isso é um dos grandes diferenciais, esse transcript, porque isso é uma dor de cabeça se esse aluno não traz, tá? Que já está resolvido. Valor à vista. Um semestre letivo, 54.224, um ano letivo, 59.774. Gente, isso tudo de acordo com o câmbio de hoje, tá? Todo dia em real esses valores mudam. Então, é importante deixar claro, mas o dia está mais caro, mais barato, porque o câmbio muda todo dia. Outra coisa também, a diferença aqui no J1, que é o sem escolha, tem pais falando, esse valor está errado. Não, é isso mesmo. A diferença é muito pouco. Como é um projeto em parceria com o governo americano, ele quer que o aluno vá para um ano, né? Então, ele incentiva bastante. Aí, beleza. Se não quiser pagar à vista, quando você paga à vista, trava o câmbio. Então, por exemplo, os 59 e 54 é para uma transferência bancária. A partir do momento que você assina o contrato, até amanhã às 11h30. Às 11h30, o câmbio muda, esse valor difere. Agora, tem os parcelamentos, né? Que isso é importante, eu acho que para 99,9% aí da turma. Na opção A. Aqui, gente, é uma forma de pagamento mesclada. Você vai dar uma entrada, agora em agosto, no valor de R$ 5.086. Essa entrada é no ato. Ou eu posso agendar um boleto para o dia 20. 9 parcelas no boleto. Então, aqui você vai pagar 60% da viagem no boleto até maio. Então, vou ficar 9 parcelas de 3.111. E quando chegar em maio, eu vou passar o seu cartão de crédito em 10 vezes numa previsão de R$ 2.445. Então, aqui nessa opção A, você, pai, está pagando metade disso, né? 60% no boleto até maio e os outros 40% para o cartão de crédito, certo? A mesma coisa, um ano, né? Essa entrada, um pouquinho maior, 9 de 3.438 e 10 de 2.702. Então, bato na tecla, o cartão não é agora, é só em maio. Opção B, é tudo no boleto. Você vai dar essa mesma entrada de 5.086, ou um Pix na até sexta, ou boleto para o dia 20, e 9 parcelas no boleto, que vai de setembro agora até maio do próximo ano, no valor de R$ 5.460, né? Ou
aqui para um ano, essa mesma entrada e 9 parcelas no boleto de 6.033. Então, nessa opção B, pessoal, se você faz ela, você vai quitar isso em maio. Acabou, terrestre acabou. Né? Aí fica a passagem aérea de fora, o gasto com passaporte e visto, e quando o aluno está lá, a gente orienta a mandar uma mesadinha de $300 americanos por mês. Existe a opção Eu C, tenho que uma é o... pergunta. Oi, ó, eu não sei com quem está aqui na pergunta, mas eu não sei se você chegou no início, mas o que acontece? Eu vou só finalizar e aí fique tranquila que amanhã a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá bom? Senão a gente não consegue finalizar, certo? Beleza? Tá bom. Sim. Então tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Cartão de crédito, 12 vezes de 4.636, ou se for para um ano letivo, 12 vezes de 5.011, ok? Gente, tudo que você pagar à vista, mais uma vez, trava o câmbio. Tudo que você parcelar, seja na opção A, B ou C, vai haver uma atualização do câmbio. Então, vamos supor que você escolheu a opção B de boleto. Você deu essa entrada, você pagou. Você vai receber as 8 parcelas no boleto de 5.460 ou 6.033. E essa nona parcela, que é a sua parcela da quitação, que vai acontecer dia 20 de maio de 2027, esse boleto você não recebe ele. Por quê? Porque nele vai haver uma atualização cambial. Então, essa última parcela pode ser um valor menor, maior ou igual a R$ 5.460, ok? E assina A e assina C, certo? Nessa opção sem escolha, pode ser também que você queira incluir algum opcional. Você pode escolher uma região. A gente tem as regiões específicas, o seu application vai ser direcionado para a região, né? Depois, como eu falei, a gente vai tratando caso a caso. Pode ser que você caia ou não numa família dessa região e você paga um adicional de $1.050. E se você não cair, esse adicional é devolvido. Se você quiser, né? Você é esportista e vai para um ano, eu quero a garantia da escola ter um futebol. Você vai pagar um adicional de $950. E para o pessoal que gosta, né, de cavalos, quer ter uma horse experience, como eles chamam, cair em algum lugar com fazenda, com cavalo, com prova de tambor, você pode pagar esse adicional de $950 e, né, vai se tentar essa garantia de que na cidade que você caia, você tem aí algo com cavalo para lidar, certo? Esses valores não estão adicionados aqui, então é mais aí algo que quem quiser no americano sem escolha pode adicionar, tá? Gente, nas opções com escolha, cada cidade tem o seu valor. Por isso que não dá para a gente trazer a tabela do sem escolha, porque a gente tem mais de 260 opções de escolas nos Estados Unidos, seja ela particular, pública ou boarding. Então, para vocês terem uma ideia, quais são os estados que têm as escolas mais em conta? Arizona e Michigan. Para um semestre letivo, são valores, essas mesmas coisas inclusas, são valores que giram em torno, né, nesse start de R$ 100.000, tá? E pode ser parcelado dessas mesmas formas. Ou, para um ano letivo, eu tenho cidades a partir de R$ 150.000, com as mesmas coisas inclusas. E de fora, passagem aérea, gasto com passaporte e visto, e um dinheiro, né, para esse aluno levar para se manter, que é a mesadinha de $300, ok? O que eu quero deixar claro, gente? A Biointercâmbios não trabalha com bolsa de estudos, certo? Então, Ana, eu estou procurando uma bolsa 100%, nós não temos, né? Aí é algo que vocês precisam dar uma gulgada para entender, para ver quem faz. Eu não sei quem faz, né? E outra coisa também que é importante, todo ano eu recebo ligação. Não existe milagre. Quem está vendendo um high school abaixo desses valores, né? Às vezes eu tenho pai falar, mas o high school na agência está 40 mil, não tem, gente. Então, sempre desconfie, tá bom? O que eu quero agora colocar para vocês, né? A gente tem uma condição especial, peraí, de parcelamento. Nossa, eu falo demais. Mas é... Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá.
que que é interessante aqui nessa condição, pessoal? Vou aumentar aqui para vocês. Isso aqui foi o que eu acabei de apresentar, né? Mas nessa condição especial, entendam que a gente sempre precisa pelo menos de uma entrada mínima que o exterior pede para garantir a vaga de 7%. Então, para quem conseguir fechar, o que que é fechar, gente? É o aluno ter feito a prova de inglês, é ter assinado o contrato e ter feito o pagamento. Isso é um fechamento. Essa entrada reduzida, ao invés de 5.086.990, né, para garantir a inscrição. Gente, o valor do saldo restante a gente vai dissolver nas parcelas, tá? Não é um desconto, mas é uma entrada reduzida. Começamos com o exterior, pedimos essa condição, já que é um lançamento, porque às vezes você quer fazer, mas 5.086 eu não tenho agora, mas 990 eu tenho. Então, vamos lá nessa condição, né? De já dar esse sinal e garantir a vaga, e assim começar o processo e os pagamentos, certo? E aí, essa entrada reduzida, depois você pode fazer a diluição nos boletos, ou para o cartão, ou do jeitinho que você quiser. E nessa forma mesclada, que é a opção A, aqui é 60% no boleto e 40% para o cartão. Aqui também, né, esse cálculo de R$ 990 a entrada reduzida agora em agosto, para pagamento e fechamento até dia 12, um PIX. 9 boletos de 3.265 e depois essa previsão para o cartão, porque tem a atualização do câmbio, em 10 vezes de 2.970. Então, aqui a gente fez 50%, né? Para o boleto, metade para o boleto e metade para o cartão depois, ok? Então, quem quiser organizar já, é agora. As inscrições já estão abertas, então a gente já pode dar esse start. Todos vocês devem ter recebido no WhatsApp de vocês esse e-book com as informações. Se você tem dúvida, marca lá em tirar dúvidas, né? Ou manda uma mensagem. Quem tiver interesse em também já fazer a provinha de inglês, dá para a gente marcar ou amanhã às 16, na sexta às 16 ou no sábado às 10 também. Coloca ali no WhatsApp, para que a gente possa aí finalizar, né, essa compra, essa garantia da vaga do seu filho. Tá bom? É isso, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né, 1h23, aí eu sei que eu falo bastante, mas aquilo que eu falei, eu tentei passar ao máximo aqui o conteúdo para vocês. Né, para a gente poder aí organizar, é dada a largada, eu espero poder conversar com todos vocês e a gente poder, de fato, organizar aí esse High School temporada de 2027 para o seu filho. Um beijo enorme, pessoal. Boa noite e bom descanso. Vocês respondem lá no grupo?